Você pergunta e nós respondemos. E o nosso primeiro ouvinte é NQI. Gostaria de saber se novos convertidos podem trabalhar na obra evangelizando. Eu quero dizer que até é alvissareiro ouvir esse pedido de esclarecimento. Quando um novo convertido quer envolver-se no trabalho de evangelismo, ele deve, naturalmente, conversar com a direção da sua igreja, por não ser ainda membro batizado, e receber orientação dos seus líderes. Agora, Marcos 16, 15 e 16 é muito claro. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós temos uma incumbência dada pelo Senhor Jesus. Ide. Naturalmente, se o trabalho de evangelismo é feito coletivamente pela direção da igreja, nesse trabalho coletivo, ele deve estar primeiro conversando com o pastor da igreja ou o líder desse trabalho, e aí se ajustando ao que for determinado. Pessoalmente, repito, pessoalmente, qualquer um de nós pode estar envolvido no trabalho de evangelismo. Pastor, outro ouvinte, NQI homem, ele vai em uma igreja que falam de diabo, e ele desce nessa igreja. É certo esse procedimento? Eu quero dizer que essa atitude que se observa hoje em algumas igrejas, isso é um tipo de chamamento de atenção por parte de pessoas que ficam impressionadas com certas manifestações, e vou dizer mais, algumas são provocadas por pessoas que não estão realmente possessas. E pessoas, então, que falam, infelizmente, mais das astúcias do inimigo do que propriamente do poder do Senhor Jesus Cristo para libertar. E esse procedimento não é correto. Quando nos reunimos-nos em nome do Senhor Jesus. Está na carta do apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3 e versículo 17. Quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, fazer em nome de Jesus, e a pessoa que deve ser enaltecida, adorada, é o Senhor Jesus Cristo. Deixa de lado o inimigo. A nossa irmã Simone pergunta: a astrologia cria vínculo com o demônio? Sem dúvida. A astrologia é uma prática ligada à arte divinatória. Repito, arte divinatória significa envolvimento com o ocultismo naquilo que nós chamamos de adivinhação. Então, a astrologia se envolve com isso, o desejo de conhecer o futuro através das posições dos chamados signos. Pessoa que nasceu em determinado signo, então vai consultar um astrólogo ou uma astróloga para saber o seu futuro com base naquilo que o seu signo designa dentro da chamada horoscopia. A Bíblia é terminante no sentido de recomendar que não nos envolvamos
com esta prática. Capítulo 18 do livro de Deuteronômio, diz o texto bíblico: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Repetindo, Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, versículos 9 ao versículo 12. Neste mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19, Deus determina: não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. De modo que os astros, eles têm uma finalidade: iluminar o dia, o sol, iluminar a noite com a lua e as estrelas. Qualquer outra finalidade que se dê no sentido de marcar o destino de uma pessoa está contrário, e há uma prostração, porque fica na dependência do que lhe for dito com relação aos signos, por pessoas que se dedicam a esse campo. Capítulo 17 do livro de Deuteronômio, Deus repete: quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que for e servir a outros deuses, e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te for denunciado, e o ouvires, então bem o inquirirás. E eis que, sendo verdade, e certo que se fez tal abominação em Israel, então tirarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas, e apedrejarás o tal homem ou a mulher até que morra. E finalmente, no capítulo 47 do livro de Isaías, Deus zomba, escarnece de pessoas que praticam essas consultas aos astrólogos. E ele diz o seguinte, através do profeta Isaías, capítulo 47, versículos 13 e 14. Deixa-te estar com os teus encantamentos, com a multidão das tuas feitiçarias, em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito, ou se porventura te podes fortalecer. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os agoureiros dos céus, que são os astrólogos, que contemplam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Então está aqui uma palavra de escárnio
com relação a pessoas que confiam nos seus horóscopos, nos seus signos e deixam de confiar em Deus. Entrega o teu caminho a Deus, confia nele e ele tudo fará. Ou a confiança está no destino engendrado pelos astros, orientado por astrólogos, ou está a confiança em Deus. Pastor, o nosso ouvinte não quis se identificar. Ele tem um parente que se diz evangélico, mas não escuta rádios evangélicas, só escuta rádios do mundo e jornalismo. E ele não lê a Bíblia. Ele diz que a palavra mata. Pessoas desse tipo, dessa situação, são pessoas que estão sendo mal orientadas. Partir primeiro do líder. Líder não estuda a Bíblia e vai para a tribuna dizendo que depende exclusivamente do Espírito Santo para falar. Citam até a Bíblia erroneamente, porque se baseiam num texto do livro de Mateus, o primeiro evangelho, dizendo que não precisa estudar a Bíblia porque o Espírito Santo dá a palavra naquele momento. Ora, desculpe a minha colocação, mas o Espírito Santo não ajuda preguiçoso. Vou repetir. O Espírito Santo não ajuda preguiçoso. Porque Jesus disse que o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo quanto ele havia dito. Ele falará, ele vos fará lembrar. Eu não leio Bíblia o dia inteiro, subo ao púlpito para trazer a mensagem de Deus e ali vou me servir do Espírito Santo para ajudar. Se eu não li, a missão dele é me fazer lembrar aquilo que Jesus falou, e eu li o que Jesus falou. Logo, o Espírito Santo vai me trazer à mente aquilo que Jesus falou, porque eu li. Mas se eu não li, como o Espírito Santo vai me ajudar? Isso não é adivinhação. Agora, o texto que se baseia para ter essa posição é Mateus, capítulo 10, versículo 18 e 19 e 20. Sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Então aqui esse texto que é usado para justificar esse desconhecimento da Bíblia, está mostrando: sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim. Não é o caso quando uma pessoa sobe à tribuna, ao púlpito, para falar ao povo. Ali ele tem que dar uma mensagem, estudar o texto, o contexto, que é a parte que vem antes e depois, para entregar a interpretação correta da Bíblia para os seus ouvintes. Agora, a pessoa se serve desse texto e depois, então, lança a ideia de que não precisa ler Bíblia, que a letra mata. Até a citação de 2 Coríntios, capítulo 3, está feita errada, porque a letra que mata é a letra da lei, escrita em pedras, que foram os 10 mandamentos. Não é a leitura da Bíblia que mata. Como é que Deus nos iria dar um livro que recomenda que nós o leiamos, e esse livro então me conduz à morte espiritual? Isso é muita
muita falta de conhecimento. Meu prezado irmão, não se deixe levar por ideias dessas que tiram você do contato com a Bíblia Sagrada. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Está no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. E anteriormente diz, e como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ora, é tão necessária a essa situação de ouvir a palavra, que nós precisamos dar a palavra com cuidado. Agora, sabemos que certas pessoas usam um tipo de justificativo e dizem para certos crentes, olha, na minha igreja a comida sai quentinha. É na hora que o Espírito Santo dá. Não é como na sua igreja, que a comida sai requentada porque o pastor vai estudar o texto para depois entregar a mensagem. Parece que ele tem razão. Comida quentinha, mais gostosa do que comida fria, não há dúvida. Só que pessoas que almoçam na cidade geralmente comem um sanduíche. Sanduíche rápido, é o chamado fast food. Fast rápido, food, alimento. Alimento rápido, é de questão de minutos. Mas ele não suporta, depois de muito tempo, comer aquele fast food, porque aquilo não alimenta. A comidinha preparada com antecedência pela esposa, feijãozinho, arrozinho, pifinho, ou deixa a pessoa tão alimentada que ela prefere essa comida mais demorada. Tenha cuidado com essas ilustrações impróprias que não encontram apoio na Bíblia Sagrada. Pastor, o nosso irmão Brandão pergunta, fogueira santa, devemos fazer sacrifícios para receber bênçãos? A Bíblia declara que qualquer sacrifício que façamos no objetivo de entregar valores financeiros em quantidade maior do que nós possamos dar, e isto se constitui um sacrifício, está fora da palavra de Deus. Isso é artifício humano para tirar dinheiro facilmente. Não caia nesse engodo. Repetindo, não caia nesse engodo de sacrifícios sem os quais Deus não ouve a sua oração. Isso não é verdade bíblica. Está escrito no capítulo 12, versículo 7 de Mateus. Se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Pessoas inocentes, sem conhecimento da Bíblia Sagrada, vivem perturbadas porque todas as vezes que ouvem a palavra no templo onde se reúnem, é só sacrifício, sacrifício, sacrifício de dinheiro. E aí começa então esse problema que há pessoas que são induzidas, depois assumem compromissos e ficam perturbadas porque não têm recursos. E em casa está faltando. Fogueira Santa de Israel, dizemos também que isso é uma prática supersticiosa. Não tem base nenhuma na Bíblia. Vou repetir, sem base na Bíblia. Você subir lá no Monte Sinai ou em outro lugar para pensar que lá a sua oração vai ser ouvida, é de tanta ignorância quanto a mulher samaritana. Ela conversava com Jesus e admitia que existia um lugar sagrado onde ela podia orar, podia subir e lá ser atendida, o Monte Gerizim. Ela disse para Jesus, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Olha aqui,
o que já havia nos dias de Jesus. Nossos pais adoraram neste monte. Agora criaram, então, uma fogueira santa de Israel, lá no Monte Sinai, ou outro qualquer lugar sagrado da Judéia, e levam, então, pessoas a serem induzidas que a oração feita lá vai ter mais valor. A recomendação de Jesus é para você entrar no seu quarto. Entra no seu quarto, fecha a porta. Ora ao seu Pai em secreto, e Ele que vê secretamente recompensará. Jesus disse: a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade.